Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal de uma série de estudos que eu faço toda semana chamada Apocalipse para Leigos. Uma série de estudos onde toda semana, debaixo de uma vertente pré-milenista, nós vamos estudando capítulo a capítulo acerca das profecias escritas dos livros de Revelações, o Apocalipse. Eu sempre lembro duas coisas. Primeiro, meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso. Estou até pensando em fazer um só para falar desses assuntos, para os estudos serem mais aprofundados. No meu canal eu falo de vários assuntos, né, durante a semana, mas no sábado eu separo para poder trazer um estudo dedicado ao nosso Deus, né? Apesar que hoje não é sábado, hoje é domingo, e acredite, eu não postei vídeo ontem porque tudo que tinha que dar errado deu ontem, velho. Acabei desistindo e falando, não, vou postar no domingo porque não deu, velho. Ontem, infelizmente, não deu. Então, essa é a primeira coisa, meu canal, canal que eu falo de vários assuntos. E o segundo é que eu faço um estudo debaixo de uma vertente pré-milenista, ou seja, existem várias vertentes escatológicas, várias linhas de pensamentos, teorias acerca do estudo do Apocalipse. E nós aqui focamos em apenas uma vertente para podermos termos um norte, um foco. Bem, então hoje nós vamos estar estudando acerca do capítulo 12 do livro de Apocalipse, né? Que fala acerca da mulher e do dragão, né? Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu peço para você, deixe o seu like, o seu gostei, compartilha esses, esse estudo com seus amigos e tudo mais, porque eu trago esse estudo diferenciado, porque é importante para nós, como servos de Deus, sabermos cada dia mais acerca das Escrituras. Até eu estava vendo uma live no canal de um pastor chamado Lamartine, né? O de ele e o Vagnão, né? Que eu sou inscrito, falaram acerca do arrebatamento, dos últimos dias, não é? E eles falaram dessa importância para nós cristãos de estudarmos cada vez mais as profecias, não é? E é por essa razão que mesmo esses meus vídeos não dando tantas visualizações como outros vídeos que eu faço, eu continuo a trazer, porque é algo importante para o povo de Deus. E sem falar que falar da palavra de Deus é uma coisa até que me traz paz, né, cara? Porque tem assuntos que às vezes eu trago aqui pro meu canal, como o que aconteceu essa semana, que, sinceramente, cara, tira a gente do sério. Então, o bom de falarmos de Deus é que Deus, ele nos traz paz aos nossos corações. Então, sem mais delongas, né, depois dessa enrolação toda minha, vamos ver o que Deus pode estar falando conosco hoje através do Apocalipse, do capítulo 12, o que podemos estar aprendendo hoje. A mulher e o dragão, Apocalipse 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Uhum. Ah, e pulando para o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que ela para que pela corrente
a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, e o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Entendeu? Que também pode ser traduzida para descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, nesse capítulo, nós falamos de dois personagens, dos sinais, uma mulher e um dragão. Hoje focaremos apenas na mulher, deixando o dragão para a próxima semana. Muitas teorias falam acerca de quem seria essa mulher. Para os católicos, essa mulher poderia ser uma representação de Maria, né, que estaria dando a luz a Cristo. Para outras vertentes, falaria que essa mulher seria a igreja, que será perseguida durante a grande tribulação, né? No entanto, a vertente que eu trago é pré-milenista. Vamos lembrar que dessa vertente que eu trago não existe mais cristianismo. O Espírito Santo já foi tirado da terra, a igreja já foi arrebatada e a única chance, a única salvação que haverá nesse período é para o povo de Israel, que precisa reconhecer que Jesus é o Messias, né? E aí, entendeu? E isso tudo eu tenho falado várias vezes. E por que só os judeus vão ter salvação durante a grande tribulação? Por causa do entendimento da revelação de Daniel sobre as 70 semanas. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. O povo de Daniel, Israel, e a sua santa cidade, Jerusalém. Eu sempre trago isso, né, para sempre lembrarmos que da vertente pré-milenista, a salvação é só para os judeus. E é lógico, sempre lembrando também, existem várias vertentes, né, cara? Então essa pode estar certa, como também errada, é tudo teoria. Mas seguindo o foco aqui, né? Vamos analisar aqui por que seria essa mulher uma representação de Israel. Vamos lembrar também que João ele abriu um parêntese, né? Quando João estava falando sobre a abertura dos selos, ele abriu um parêntese para falar dos 144 mil. Depois estava falando das trombetas, abriu mais um parêntese e falou sobre as duas testemunhas. Agora, a sétima trombeta foi tocada e vai se abrir mais um leque de pragas, que são as 7 taças. Ele abriu mais um parêntese para falar da mulher e do dragão. Na visão pré-milenista, essa passagem era como se fosse um resumo da história do povo de Israel, da luta do povo de Deus por parte dos judeus por causa do dragão. Me desculpe essas cafungadas aqui, porque o frio tem afetado a minha rinite, cara, que é uma coisa triste, velho. Tem feito tanto frio, mas tanto frio que eu dormi essa noite na geladeira, porque lá foi o lugar mais quentinho da casa. Então vamos diretamente aqui ao outro. E viu um grande sinal do céu, não é? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés de uma coroa de 12 estrelas. Uma das coisas que faz que a gente pensa que essa mulher seria Israel, ela faz uma alusão àquele sonho de José do Egito, né? Quem lembrar sabe que José chegou diante de seus pais, de seu pai Jacó, de suas esposas Raquel, Leia e Lia, Raquel já tinha morrido, e dos seus irmãos e falou: eis que eu vejo o sol, a lua e 11 estrelas, e eles se prostravam diante de mim. E nós sabemos que nessa passagem era uma revelação que Deus estava dando acerca de José, entendeu? E como ele seria exaltado do Egito como governador Afenat Paneah. Tanto é que o próprio Jacó entendeu a visão, dizendo: tá dizendo que eu e seus irmãos nós vamos nos prostrar diante de ti? Ou seja, o sol estaria representando Jacó, a lua, a mãe de José, não é? E as 11 estrelas, os filhos de Israel, os 11 patriarcas. Vamos lembrar que Israel era composto por 12 tribos que vieram de 12 patriarcas, e cada patriarca aqui é representado por uma estrela. Então aqui podemos dizer que, que o sol e a lua é uma representação de Israel, né? E que as 11 estrelas nada mais seriam do que as 12 estrelas, nada mais seriam do que uma representação das 12 tribos.
Aqui fala que ela estava grávida, né? Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Aqui, e fala que esse de dar à luz e que ela deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado. Aqui, lógico, aqui nós sabemos que o dragão é Satanás. Aqui tem um versículo que fala, e o dragão, a antiga serpente, também chamada Diabo ou Satanás. E é interessante de falar isso porque o Antigo Testamento inteiro tem uma simples mensagem. O Messias virá. O novo é, o Messias retornará. No Antigo Testamento existe a promessa que Deus enviaria o Salvador, o Messias, né? Aquele que pisaria da cabeça da serpente. Aí a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus fala o seguinte, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua descendência, esse te pisará a cabeça e tu apenas ferirá o seu calcanhar. É a primeira profecia acerca de Cristo, foi em Gênesis capítulo 3. Então, Satanás sempre soube que haveria um Messias e que esse pisaria a sua cabeça, né? Isso até me faz lembrar, a vizinha que está gritando aqui, isso até me faz lembrar das histórias de Jesus e Moisés, né? Que quando Moisés nasceu, havia uma perseguição, né, por parte do faraó, que mandou matar todas as crianças hebreias do Egito de até 2 anos. E Moisés sobreviveu a essa perseguição. Séculos mais tarde, Jesus também sobreviveu a uma perseguição. Herodes havia mandado matar todas as crianças de até 2 anos que nasceram na cidade de Belém. E o interessante das duas histórias é que tanto numa quanto na outra havia uma perseguição. E tanto Moisés como Jesus sobreviveram a essas perseguições. Aonde a gente pode ver no campo espiritual que Satanás já estava tentando a todo custo impedir o nascimento daquele que ia pisar-lhe a cabeça. E toda a história do povo de Israel do Antigo Testamento fala acerca da vida do Messias. Existem várias profecias. Moisés falava que viria um profeta semelhante a ele, né? Isaías fala, o menino nasceu, o reino lhe foi dado, não é? O seu nome será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Várias profecias. Existem mais de 300 profecias, muito mais disso, e referência acerca de Cristo do Antigo Testamento. Então toda a história do povo de Israel está em aguardar a vinda desse Messias. Hoje, Israel, ele ainda está... Israel não reconhece hoje que Jesus é o Messias. Por essa razão, até hoje, ele está esperando o Messias que prometeu voltar. Então, enquanto estão esperando o retorno, Israel espera até hoje a primeira vinda. E o fato de estar... E uma coisa, fala que esse povo deu à luz a um filho e foi arrebatado por Deus. O interessante dessa passagem aqui é que ela faz uma referência ao período da grande tribulação. Que nesse período, Israel, que já estará sendo perseguida por Satanás, ele está sendo perseguido, e nesse período muitos já terão crido em Cristo, aceitado o Messias, Jesus, e que a perseguição está ferrenha. Tanto é que fala que Deus, entendeu? E a mulher fugiu para o deserto. O deserto é lugar onde Deus geralmente manda a gente, né? Tanto físico quanto espiritual, para poder ser um lugar de proteção, ensino, né? Israel, quando saiu do Egito, ele foi para o deserto. E durante os 40 anos que esteve lá, Deus trabalhou Israel, aquele povo, para que fosse uma nação. Não mais um grupo de escravos, né? Mas sim uma nação. E às vezes, quando Deus nos manda passar por dificuldades pelo deserto, é porque Ele quer nos ensinar algo, não é? A mulher fugiu para o deserto, preparado ali para que fosse alimentada durante 1.260 dias. Mais à frente, a gente fala que a mulher ela recebeu asas, né? E ela foi mandada para um lugar preparado para ser guardada por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo significa 360 dias, ou seja,
como contava antigamente. Hoje nosso ano é de 365 dias. No passado era apenas de 360. Um tempo, 360. Dois tempos, 720. Metade do tempo, 180. Contando todos esses tempos, dá 1.260 dias. 3 anos e meio. Na vertente pré-milenista, nós acreditamos que durante o período de 7 anos da Grande Tribulação, o anticristo ele fará uma aliança com o povo de Israel, entendeu? Que durante 3 anos e meio, Israel estará debaixo dessa aliança com o anticristo. Tanto é que ele vai construir o templo e tudo mais. Porém, quando o anticristo blasfemar contra Deus dentro desse templo que será reconstruído, né? Aliás, da live que eu vi ontem, do Vagnão, do Lamartine, se o Vagnão postar lá do canal, eu não tenho o link do canal do Lamartine, mas tem o do Vagnão. Se ele postar lá, eu vou colocar o link aqui embaixo para você ver a live dele. Muito interessante, muito bacana de se ver. Ou seja, assim que o anticristo blasfemar contra Deus, o povo de Israel abrir seus olhos e ver que ele não é o Messias, começará o período da grande tribulação. A gente sempre fala que os períodos de 7 anos é grande tribulação. Eu sempre falo isso, né? Mas na verdade os 7 anos são 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Embora a gente sempre chame os 7 anos de grande tribulação, a verdadeira grande tribulação são os outros. É a segunda metade desse tempo, de 3 anos e meio. Aonde o anticristo declarará guerra a Deus e ao povo de Israel. E Deus vai preparar um jeito de guardar o seu povo. Os próprios 144 mil selados, a gente vê que é Deus cuidando do seu povo, da salvação do seu povo. Não é? Deus preparou um lugar para cuidar dele durante 1.260 dias. Deus ele não esquece de Israel. Deus estará guardando Israel. Né? O filho arrebatado é uma simbologia que Israel, durante a grande tribulação, reconhecerá que Jesus é o Messias. E os outros 3 anos e meio, eles lutará com essa fé contra o anticristo e as nações regidas por ele. Eu vou explicar muito isso no vídeo que eu vou fazer. Provavelmente daqui a 2 semanas eu vou falar muito sobre o anticristo. E eu quero fazer um vídeo especial para falar sobre isso, né? Até comentei com o Vagnão pelo Zap, que ele é a opinião dele acerca disso, porque eu vou falar muito sobre doutrinação, ideologias, esse progressismo, esse comunismo que tanto ataca a igreja, a fé cristã, e como o anticristo ele poderá usar isso contra a religião. E quando eu falo contra a religião, eu estou falando não de religião muçulmana, árabe, não, estou falando contra o cristianismo, né? Como a ideologia ela vai contra o cristianismo e como o anticristo pode usar isso contra o povo de Israel, que precisa reconhecer que Jesus é o Messias. O vídeo já está longo, então só para dar uma recapturada, né? A mulher vestida de sol, com a lua sobre seus pés, e uma coroa de ouro formada por 12 estrelas, é uma representação de Israel. Está grávida porque ela está para dar à luz a um filho varão. E o dragão representa Satanás, que sempre perseguiu essa mulher. E uma coisa interessante, que eu não comentei, ela está com fortes dores de parto para dar luz. E vamos lembrar que quando Jesus falou sobre o seu retorno, lá em Mateus 24, ele falou das dores de parto. Né? Uma mulher, quando ela está grávida, que está próxima a dar à luz, ela faz sentido contrações cada vez mais dolorosas, até o momento dela dar à luz. O interessante é que na espécie humana, a espécie humana é o único animal, o único mamífero, aonde o parto pode gerar risco para a fêmea. Né? Um cavalo, uma zebra, um búfalo, um rinoceronte, um elefante. A fêmea desses animais, quando dão à luz, eles quase não sentem nada. Já a mulher, por causa dos ossos da pelve, né, do formato do corpo, ela pode morrer ao dar à luz. E eu falei de José, né? Um bom exemplo disso, já que a mãe dele, Raquel, morreu ao ela dar à luz a José, não é? E o que é interessante, já que eu também citei o capítulo 3 de Gênesis, onde Deus fala, multiplicarei grandemente a tua dor ao dar à luz. Isso Deus falando para a mulher.
Então as dores de parto, elas representam cada vez mais o retorno de Cristo. Né? Quanto mais próximo está a mulher de dar à luz, mais forte são essas dores. Mas Jesus também fala que depois que dá à luz, veio a ela uma grande alegria por ter o seu filho. Israel é o relógio de Deus. Quanto mais próximo estiver o retorno de Cristo, mais sinais acerca do seu retorno a gente verá, tanto no mundo através das guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, coronavírus, esfriamento do amor, como também mais a gente vai ver Israel se apresentando no cenário mundial, como esse caso do acordo de paz, que é um alerta para todos nós cristãos. Será que esse acordo de paz vai acontecer? E acontecendo, quem foi que vai assinar o acordo de paz? Porque será o anticristo que fará isso. Bem, é tudo isso. Israel, como já falei, a grande tribulação é para a salvação dos judeus que precisam reconhecer Jesus como Messias. E Deus, ele não se esquece de Israel. Mesmo hoje, Israel não reconhecendo Jesus como Messias, a gente vê ao longo da história de como Deus cuidou de Israel, né? Mesmo depois de eles terem perdido o tempo do ano 70 depois de Cristo, né? Expulsos em definitivo do ano 135 depois de Cristo, porque todo mundo lembra que no ano 70 o tempo caiu, mas muitos foram expulsos da Judéia nesse período, mas a verdadeira expulsão aconteceu no ano 135, né? Os séculos que ficaram sem nação, o retorno deles em 1948, as guerras deles contra as lutas contra os árabes, tudo isso para que na grande tribulação Israel reconheça que aquele que eles crucificaram lá atrás, há 2000 anos atrás, é justamente aquele que Deus profetizou que pisaria a cabeça de Satanás, o dragão. Não vou mais alongar esse vídeo, já ficou muito grande, né? E é muito chato você ver essa cara feia aqui falando, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Entendeu? Fique na paz. Que Deus esteja abençoando grandemente você desse domingo, desse dia de hoje. Acompanhe o estudo que eu tenho trazido toda semana, não é? E vamos nos lembrar que o tempo está próximo e que Cristo retornará para buscar a tua igreja. E nós precisamos estar atento aos sinais do retorno do nosso Senhor. Ajude esse canal, compartilhe esse vídeo. Se você gosta desses estudos, se você gosta de aprender mais sobre o Apocalipse, toda semana eu posto esses estudos. E eu te conversei essa semana com o Tomás da gente fazer um estudo especial acerca do anticristo. Muito obrigado. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.